Professor Vicente, que honra ter o senhor aqui. Boa noite. Me sinto muito honrada de estar podendo conversar com você. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, que bom, professor. Eu vou aumentar um pouquinho meu som aqui, porque eu estou te ouvindo muito longe. Tá, eu vou também aqui. Vamos ver se melhora. Eu estou te ouvindo muito longe. Você me ouve bem? Ouço bem. Para mim tá bem adequado. Tá normal? Deixa eu pegar um fone, professor. Espera aí, só um pouquinho. Tá. Me dá um minuto. Perfeito. É que hoje é tanta coisa que a gente tem que carregar, tanta tecnologia, tanto fone, tanto não sei o que eu acho que eu vou precisar de um fone para falar com você. Boa noite, pessoal. É uma honra tê-los aqui. Eu vou esperar mais um minutinho só, professor, para a gente começar, porque o pessoal está entrando. Isso. Queria já começar agradecendo o pessoal da nossa pós de Medicina Veterinária Legal, que está cheio de gente aqui. Está muito bom, estou muito contente. O pessoal todo estava muito animado, porque a gente vai tratar de um tema que é bem desafiador, né, doutor Vicente? Perfeitamente. Então, eu espero que a gente traga aqui uma boa hora de conversa, de prosa, e até vou deixar falar o seguinte, professor Vicente, se a gente vê que a gente tiver muitas demandas, se você não se importar e a gente não terminar, que a gente possa ter um tempinho a mais, se for o caso que a gente precise, se você não se importar. Mas eu acho que vai dar certo. Vai sim. Vamos ver se agora eu te escuto melhor. Fala comigo, professor. Boa noite, doutora Vânia Plaza. Uma satisfação estar aqui. Continuei não te ouvindo bem, não sei o que está acontecendo. Minha conexão aqui não está tão boa. Mas vamos lá, professor. Acho que o meu volume está no máximo. Deixa eu só ver aqui se alguma... Eu estou tentando aqui, mas acho que vai. Não. Para mim tá bom. Vamos ver. Tá bem? Melhorou? Então pronto. Melhorou um pouquinho. Eu estou te ouvindo longe, mas eu comecei a te ouvir melhor um pouquinho agora. Não sei se é a conexão, o que é, mas vai dar tudo certo. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui conosco, dizer a vocês que para mim é uma honra estar podendo contar com a presença do Dr. Vicente aqui conosco. E eu queria só checar uma coisa aqui, professor, um minutinho aqui. Eu estou numa dúvida da gravação, se a gente está conseguindo gravar essa sua live aqui tão importante. Ô Pedro, eu estou com uma dúvida aqui, você pode me atender rapidinho? Chama o André para mim, por favor. André. Só um minutinho, professor. Sem problemas. Uma dúvida aqui na gravação, professor. Tá certo agora? É só no final que eu tenho que ir para gravar, né? Sim, você pode salvar. É que eu estou tão aflita que até estou atrapalhada. Essas tecnologias não são do meu tempo, professor. Bom, gente, boa noite a todos. É uma honra para nós estarmos aqui com vocês, em especial com o Dr. Vicente de Ataíde Júnior, que é uma pessoa muito querida, que nos está dando a honra. Eu tenho visto muitas das suas lives, professor, e sempre eu aprendo demais com as suas palavras, com as suas colocações. E eu acho que você veio com uma missão que foi iniciada alguns anos atrás por outros profissionais da área do direito, como você, né? Como o doutor Heron, o doutor Luciano, o professor Tagore, enfim, vários outros. E eu quero aqui homenagear e agradecer a todos em nome de vocês quatro, né? Pelo que vocês têm feito pelos animais. E acho que quando nós decidimos tratar desse tema, eu acho que isso veio de uma outra live que eu assisti com você, onde você falou sobre a questão dos problemas da pecuária, né? E esses problemas da pecuária têm sido uma constante nas nossas discussões do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ao longo dos anos, né, o Fórum esse ano está fazendo 20 anos que ele foi fundado em São Paulo, e tem sido uma longa jornada onde a gente tem conseguido realmente trazer muitos temas de discussão, mesmo para as entidades de proteção animal, porque, de uma forma geral, a proteção animal tem uma grande preocupação com aquilo que está mais próximo, que são os cães e os gatos,
Com o tempo, a gente conseguiu trazer o tema dos silvestres como uma coisa mais forte, mas os animais de produção, eles ficaram um pouco a reboque de tudo isso, né? Então, hoje, para quem está nos ouvindo, nós vamos tratar de um tema difícil, desafiador, e que essa seja a primeira frente de discussão que nós tenhamos, mas que nós tenhamos muitas outras, onde nós possamos aprender cada vez mais sobre os desafios que nós estamos enfrentando com a pecuária. Então, o professor Vicente de Paula Taide Júnior, ele é pós-doutor em Direito Animal na Universidade Federal da Bahia, ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná, onde ele é professor, e ele é juiz federal titular no estado do Paraná. Eu escolhi para a gente iniciar a nossa fala, professor, uma frase do seu trabalho de pós-doutorado, que eu gosto bastante, um pedacinho do resumo dele, para que as pessoas entendam, porque pode ter várias pessoas que estão participando e que não sabem exatamente do que nós vamos falar, né? Então, o trabalho do professor Vicente, do pós-doutorado, tem como título Princípios do Direito Animal Brasileiro. E ele diz o seguinte, e eu aqui de uma forma bem simples trouxe alguns trechos. É significativa a carência de estudos doutrinários sobre a dogmática e a principiologia do direito animal. O conceito para a disciplina leva em consideração o reconhecimento de sua autonomia em relação ao direito ambiental e propõe os princípios exclusivos ou típicos do direito animal, que são os seguintes: o princípio da dignidade animal, o princípio da universalidade, o princípio da primazia da liberdade natural e o princípio da educação animalista. Os princípios não exclusivos ou compartilhados do direito animal têm uma listagem mais aberta, podendo ser indicados ao menos os seguintes: o princípio da precaução, o princípio da democracia participativa, o princípio do acesso à justiça e o princípio da proibição do retrocesso. Então, finda essa nossa primeira introdução, professor, eu peço que você faça uso da palavra agora, antes que eu comece a falar algumas coisas que eu separei aqui, alguns temas para nós fazermos uma discussão, mas vamos tentar focar muito na questão dos desafios que nós enfrentamos hoje com a dogmática do direito animal frente às práticas da pecuária brasileira. Muito bem, doutora Vânia. Para mim é uma honra poder participar desse diálogo com uma pessoa que eu tenho a maior estima, a maior consideração, não só amizade, mas pelo seu preparo técnico, que a cada dia, a cada diálogo, a cada debate, eu fico realmente... As respostas que consigo através dos nossos diálogos no campo da medicina veterinária tem realmente feito uma diferença impressionante nesses estudos introdutórios que eu tenho feito no campo do direito animal. Então, doutora Vânia, eu agradeço essa oportunidade. E agradeço a oportunidade de participar de uma live do Fórum, que tem se destacado, está fazendo aniversário, e tem se destacado como a entidade de extrato nacional que me parece a mais importante em termos de proteção coletiva junto ao Supremo Tribunal Federal. É nítida a participação, a intensidade da participação do Fórum nos debates nacionais sobre das questões mais diversas envolvendo o direito animal e a proteção jurídica dos animais. Então, doutora Vânia, foi muito bom e esse tema realmente é palpitante, tem sido um dos temas que mais me tem preocupado nas minhas elaborações no âmbito do direito animal. Mas eu gostaria de começar só nesse nosso primeiro contato. Talvez fosse interessante apenas pontuar que a minha formação de vida, por assim dizer, na parte acadêmica, ela é muito longe da área do direito animal. Eu sou juiz federal há quase 18 anos, nunca julguei uma causa envolvendo animais como juiz federal, nunca me chegou isso a julgamento. Hoje a minha área
de atuação é bem diferente, a área previdenciária dentro da Justiça Federal. E a minha formação acadêmica, o meu mestrado e o meu e o meu doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná, é no campo do direito processual civil, né? Que é essa área do direito que analisa as regras e os princípios das ações, dos processos judiciais, né? E foi exatamente através desse link, quando eu conheci o direito animal, eu percebi que o direito processual poderia fazer um link, fazer uma ligação com essa área e fornecer talvez algumas ideias para a proteção dos animais no campo processual perante o Poder Judiciário. De maneira que eu não me considero, doutora Vânia, um ativista do direito animal, eu não tenho trabalho de campo, eu não trabalho com os animais como o seu trabalho é extraordinário nesse aspecto. Eu não tenho essa experiência, né, que de certa forma me falta, eu sinto necessidade dessa experiência de campo com os animais. De maneira que realmente eu tenho tentado fazer um trabalho acadêmico na área do direito, mas como eu tenho salientado, não obstante eu não me considero um ativista, não tenha as características como tal, não tenha uma atuação de campo, como é a sua atuação, por exemplo, como é a atuação do fórum, eu não posso fechar os olhos. Foi essa a minha decisão acadêmica há alguns anos atrás. Eu não posso fechar os olhos ao que a Constituição Federal estabelece. E quando percebi que a Constituição Federal Brasileira é a única no mundo a expressamente proibir a crueldade contra animais, eu percebi tem muita coisa para desenvolver nesse campo, né? Tem muita coisa, porque é a única Constituição no mundo a se importar dessa maneira com os animais e, de uma maneira muito incisiva, estabelecer essa regra que faz muita diferença em muitos campos e precisa começar a fazer diferença também em relação aos animais da pecuária. Por isso, essa tem sido a minha atividade, desenvolver a partir da Constituição o direito animal do ponto de vista dogmático, que significa, em última análise, produzir argumentos para a advocacia e para os próprios juízes, desembargadores e ministros que precisam interpretar a Constituição e as leis de acordo com a principiologia própria do direito animal. É isso que eu colocaria, doutora Vânia. Olha, gostei bastante, doutor Vicente. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falando em São Paulo, eu me lembro do senhor fazer essa colocação, e aí eu vou fazer uma colocação aqui também. Olha, eu nunca fui uma pessoa que pensei em ser veterinária quando eu era criança, adolescente. Por acaso, no cursinho, isso me veio, e quando eu me tornei veterinária, eu trabalhava com cavalos. E justamente fui trabalhar na área de reprodução. E aí aquilo começou a me dar um incômodo, porque eu pensava assim, mas para que tem que nascer tanto cavalo, né? Por que tem que nascer tanto cavalo? Porque tem tantos procedimentos nos cavalos que, na verdade, precisavam ser de forma tão cruenta, única e exclusivamente, muitas vezes, para identificar um animal. E eu digo hoje que talvez se eu não tivesse tido esses incômodos, né, tivesse ido atrás de entender por que eu quis ser veterinária, por que eu quis trabalhar com reprodução, talvez eu não tivesse conseguido fazer esse caminho, né, que me trouxe até o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que, na verdade, eu sou só talvez uma porta-voz como diretora técnica do Fórum, mas a gente tem uma equipe muito forte que, na verdade, faz um trabalho extraordinário para trazer essa consciência para as pessoas de que todos os animais têm seus direitos e que a gente não pode ser especista quando a gente trabalha com uma espécie animal e esquece da outra. Então, para nós, todos os animais importam, né? Exatamente. Então, partindo desse princípio, até eu falei um pouquinho da minha questão profissional, porque sempre algumas coisas incomodam muito, e eu acho que a profissão veterinária, como eu sou veterinária já há 37 anos, eu me dou o direito de fazer essa colocação, nós temos uma profissão especista. Então, porque algumas práticas são garantidas por leis, por resoluções para cães e gatos, ou para animais silvestres, né? E não são garantidas para outras espécies animais.
sendo que dentro do rol que nós trabalhamos, nós temos animais que são todos, muitas vezes, dentro de uma mesma categoria de capacidade cognitiva, senciência, que deveriam estar protegidos pelo regramento do bem-estar animal. Então, eu vejo que, por exemplo, uma coisa muito comum é a marcação a ferro quente ou a nitrogênio líquido que se faz nos animais. E de formas muito questionáveis. Por exemplo, algumas marcações são feitas na coxa, na face lateral da coxa, por exemplo, de cavalos, de bovinos, outras na parte posterior, e outras até na face do animal. E a professora Carla Molento, que o senhor conhece tão bem, nossa querida e estimada amiga, aí também na Universidade Federal do Paraná, há alguns anos ela fez um trabalho muito interessante, se eu não me engano foi em 2015, onde ela fez uma avaliação comportamental das reações dos animais submetidos à marcação a ferro, e ela fez um registro, e esse trabalho foi um trabalho que me impactou muito, porque era a época que nós estávamos discutindo a questão da legalidade ou não de rodeio e vaquejada ser prática cultural e chegarmos onde chegamos hoje. Então, eu queria que você discorresse um pouco a respeito disso, dessa questão das práticas, por exemplo, vamos começar com a parte de bovinos e equinos, que tem coisas em comum, castração a sangue frio, no caso dos bovinos a discorna, a questão de colocação de argola para contenção, queimar a travagem dos cavalos, né, que é queimar o palato, procedimentos de dente, lixa-dente sem uso de procedimentos anestésicos, e essas marcas a ferro quente. Eu queria te ouvir um pouco como é que o direito animal entende esses procedimentos que são tão especistas para mim, e para mim isso só veio muitos anos depois, né? Eu não tinha esse conhecimento quando eu me formei, de como é que a gente trata isso na área do direito. Doutora Wanda, acho que a gente podia começar percebendo um detalhe bem interessante. A pecuária ainda não foi objeto de discussão no âmbito judicial. Eu quero dizer assim, não a pecuária em si como atividade, mas as práticas pecuárias, né? Tudo que envolve a produção, tudo envolve a manutenção, como é que os animais são tratados nas práticas pecuárias e zootécnicas. Né? Eu gostaria de posicionar os nossos ouvintes no sentido que, sim, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais importante corte, tem dado decisões já desde os anos 90 bastante importantes, protegendo os animais. Mas se nós formos reparar, desde os anos 90, com o primeiro precedente importante, que foi a proibição da farra do boi em Santa Catarina, até recentemente com a declaração de inconstitucionalidade da vaquejada em 2016, o que foi envolvido, né, nessas proibições que a Suprema Corte fez em relação a algumas práticas envolvendo animais, inclusive bois, né, sempre teve a ver com manifestações culturais. Né? Farra do boi em Santa Catarina, ou para alguns também consideradas práticas esportivas, né, como as rinhas de galo nos anos 2000. Farra do boi em Santa Catarina, nos anos 90. Rinhas de galo por vários estados da federação, anos 2000. Recentemente, a vaquejada, né? Em vários estados aí, mas se questionou a lei do Ceará. E mais recentemente, numa questão que foi aí, que gerou muita polêmica, que foi aí talvez o primeiro precedente da Suprema Corte que destoou dos demais, no termo de proteção dos animais, que foi a permissão para o sacrifício ritual de animais nos cultos religiosos de matriz africana. Né? Foi um julgamento do ano passado no Supremo Tribunal Federal. Mas, veja, mesmo né, envolvendo a religião, nós temos uma questão cultural envolvida na questão tratando de animais. Nós não tivemos ainda, doutora Vânia, nenhuma ação propriamente dita de escala nacional para discutir, evidentemente, não discutir a proibição da pecuária. Ninguém vai pensar nessa possibilidade, considerando que o texto constitucional contempla a pecuária e a pesca como atividades econômicas abertas à livre iniciativa. Então, nós não temos hoje como imaginar
que a nossa Constituição Federal permitiria o abolicionismo. Nós temos, dentro do direito animal, como nós não tratamos apenas considerações filosóficas, nós temos que ser realistas e olhar o ordenamento jurídico, olhar a Constituição e dizer o que é possível fazer. E eu digo que não é possível pensar em abolir, né, do dia para a noite, ou através de uma ação judicial atual, a pecuária como atividade econômica ou a pesca. Não dá para pensar Mas nisso. O senhor enxerga que é possível que nós consigamos abolir as piores práticas? Por que eu digo isso? Porque, olha, alguns anos atrás, a gente não pensava em questionar nada disso. Eu sou do tempo onde a gente aprendia e não questionava nada, fazia. Com o passar dos anos, o que a gente viu? Muita tecnologia foi implantada para fazer com que a produção animal entrasse numa escalada industrial. A gente imagina que, ao mesmo tempo, deveriam ter sido implantadas técnicas que garantissem que os animais, de fato, fossem tratados dentro de princípios de bem-estar animal. O que eu me recordo é que essa ciência do bem-estar animal ela começou a ser mais evidente aqui a partir dos anos 2000 para cá. Então, a gente tem mais ou menos 20 anos. Mas, ao entrar no país, ao invés de, na verdade, a gente ter mudanças nas práticas que pudessem, talvez, manter, como você disse, né? Toda essa questão do sistema de produção, mas sem as piores práticas, não foi o que a gente está vendo ultimamente. A gente começou bem. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente teve uma produção por uma entidade de proteção animal, que é a antiga WSPA, e depois atualmente a AWAP. Eles lá na época da WSPA produziram muito material sobre abate humanitário dos animais, então tinha todo um trabalho que tratava a questão de abate, do sistema de criação, do transporte, do embarque, do desembarque, do manejo, tal, tudo pensando na questão de trazer os princípios do bem-estar animal para ali. Vários professores fizeram trabalhos maravilhosos aqui no Brasil nessa área, na área de animais de produção. Entretanto, principalmente na última década, a gente viu um retrocesso nesse sentido, onde a tecnificação do sistema de produção cresceu muito, diminuiu o número de pessoas trabalhando na produtividade, ou seja, um desemprego das pessoas, não o uso das pessoas, mas mais o uso da tecnologia, e práticas que deveriam ter sido implantadas, por exemplo, eu tenho que fazer identificação, existem sistemas de rastreamento, né? Pode-se pensar no uso de outros tipos de tecnologia que garantissem a identificação e o rastreamento de rebanhos, como existe hoje em dia, sem, na verdade, usar sistemas tão invasivos e cruentos para os animais, vamos dizer assim, sem comprometer o sistema de produção. Ou seja, existem estudos de uma grande quantidade de pesquisadores brasileiros, existe uma legislação, como você colocou, mas o que a gente não vê na prática é isso acontecer. Então, eu acho que o que nós estamos precisando é avançar nisso mesmo, acabar com as piores práticas, né? Como você disse, ninguém está discutindo nesse momento terminar com o sistema de criação, mas sim modernizar o sistema, a garantir que princípios básicos da saúde única, do bem-estar único, sejam garantidos em toda essa cadeia produtiva. Exatamente isso. Porque, como eu salientei, tanto a pecuária como a pesca, as atividades econômicas envolvidas aí, elas têm respaldo constitucional. Não que a Constituição ela não estabelece isso como um direito fundamental, mas ela fomenta essas atividades. Ela tem, do ponto de vista jurídico, um respaldo constitucional. Porém, dentro do mesmo texto constitucional, todos sabem, no artigo, no capítulo atinente ao meio ambiente, no artigo 225, nós temos a regra da proibição da crueldade, né? Ou seja, nós temos que contrastar a atividade pecuária, a atividade pesqueira, à luz desta regra. E vejam, é uma regra. Estão proibidas as práticas cruéis, envolvendo também a pecuária e a pesca. É aquele princípio que foi citado ao início, o princípio da universalidade. A Constituição, ela não exclui e nem especifica quais animais estão protegidos ou não pela regra da proibição da crueldade. Portanto, o intérprete não tem outro caminho. Todos os animais, especialmente os animais sencientes, né, estão protegidos contra as práticas cruéis.
Então, esse é um trabalho fundamental. Se nós não podemos abolir a pecuária, nem a pesca, porque o texto constitucional não permite, certamente podemos filtrar ou catalogar dentro dessas atividades estas práticas, né, que podem significar crueldade contra os animais envolvidos nessa produção. Porque mesmo os animais de produção, mesmo a vaca, o boi, a galinha, o frango, o porco, todos esses animais têm o direito fundamental a uma existência digna, livre de práticas cruéis. Por isso, doutora Vânia, como eu disse, essas atividades pecuárias, muitas delas com respaldo zootécnico, muitas delas com respaldo de resoluções e de instruções normativas do Ministério da Agricultura e da Pecuária, elas não foram ainda contrastadas judicialmente à luz da regra da proibição da crueldade. Isso ainda não foi realizado. E aí nós temos que convir, já que eu estou falando com a doutora Vânia e, consequentemente, com o fórum, que é evidente que, em termos estratégicos, não se pode pensar em judicializar de uma vez só todas as práticas cruéis admitidas e que têm sido repetidas no âmbito da pecuária e da pesca. Tem que se pensar estrategicamente de selecionar aquelas práticas que estão no extremo da crueldade, não obstante institucionalizadas por medidas infralegais. É sempre importante destacar isso, né? Essas resoluções do Ministério da Agricultura, essas resoluções, inclusive do Conselho Federal de Medicina Veterinária, são infralegais. Elas estão abaixo da lei e, muito consequentemente, abaixo da Constituição Federal. Então, todas essas resoluções, todos esses regulamentos, todas essas instruções normativas, elas precisam ser comparadas com a regra da proibição da crueldade de índole constitucional, o que ainda não começou, né? O exemplo que a senhora deu ao início da marcação de ferro, né, a ferro quente, dos bois, me parece um dos pontos que poderia dar o início a esse processo de discussão judicial, né, das práticas da pecuária, especialmente à luz da regra da proibição da crueldade. E aí a pergunta que lhe devolvo, doutora Vânia, se conseguíssemos hoje uma decisão suprimindo esta prática da marcação dos bois a ferro quente, seja qual, se for no rosto, no corpo, aonde for, proibição absoluta da utilização dessa técnica de identificação dos animais. Haveria perda zootécnica? Nenhuma. Ao contrário. Ao contrário. Sendo bem objetivo, doutor Vicente, quando a gente faz a marcação, você condena uma parte do couro daquele animal a não ser utilizado para diferentes práticas que não precisamos aqui listar tudo aquilo que é feito de couro e que usa o couro bovino para a produção. Quando você usa um sistema onde esse tipo de marcação não é necessário, e hoje é bom a gente ressaltar que os grandes empreendimentos de criação de bovinos, por exemplo, que trabalham um sistema livre, sistema de confinamento ou semi-confinamento, eles usam sistemas eletrônicos para controle, inclusive alimentar, muitas propriedades, né? Usam sistemas de controle através de drones para, na verdade, fazer um trabalho de rastreamento e de controle desses rebanhos, e é isso que eu digo, o número de funcionários é muito menor, o número de tecnologia disponível é muito maior, porque o investimento se amortiza num curto espaço de tempo. E, nesse caso, você diminuiria essa perda, que provavelmente tem um valor econômico. Acho que é um ponto importante para a gente estabelecer uma linha de pesquisa, né? Uma linha de levantamento de dados e informação, e acho que, com certeza, nós temos um bom tema para que nós possamos montar, então, uma proposta e entrar com uma ação para que a gente comece a questionar esse tipo de prática.
Eu queria colocar uma coisa para você, só para a gente discutir problemas de outras espécies. A gente tem práticas, por exemplo, nos suínos, como o corte de dentes ao nascer, o corte de cauda e a castração. Assim como em bovinos, que a castração pode ser feita dessa forma, ou a debicagem nas galinhas, lembrando que o bico é uma área extremamente sensível, né, para as galinhas, porque ali ela faz a separação daquilo que ela vai ingerir ou não na sua alimentação. O que a gente vê, já que você falou em normas infralegais, é que não só o Ministério da Agricultura, que obviamente vai tentar defender a produção, né, especialmente nesse momento onde tudo está dando prejuízo no país, o PIB está cada vez menor, mas o que ainda está salvando o país é a questão do agronegócio, né? Não necessariamente na produção pecuária, muito mais na produção de grãos e tudo mais, mas enfim, está tudo mais ou menos dentro de um mesmo caminho. Nós temos uma demanda, quando a gente pensa nessa questão do que a gente está vivendo, de como nós vamos conduzir toda essa realidade para outras espécies. Então, por exemplo, o Ministério defende, o próprio Conselho de Veterinária, ele também faz isso, você sabe disso. Então, mesmo naquela resolução 1236 recente, que fala de maus tratos, já que nós estamos tratando do tema, eu nem vou falar daquela da eutanásia, né, que é a resolução 1000 de 2010, essa de 2018, a 1236, ela diz que algumas práticas serão toleradas enquanto não existir uma lei, né, que deveria vir, então, da nossa Câmara dos Deputados, do nosso Senado, ou então um decreto, talvez presidencial, ou dos estados, enfim, que diga que não pode ser assim. E isso, para mim, é uma coisa muito ruim. Nós, do Fórum, inclusive, entramos com um ofício enorme para o Conselho, fazendo toda uma justificativa, e até hoje nós não tivemos uma resposta, justamente questionando isso. Não deveria ser o contrário? Se nós somos médicos veterinários, nós que temos que definir os protocolos do que é admissível ou não admissível do ponto de vista de qualquer prática com o animal. E não ficar defendendo interesses econômicos, né? Eu até consigo entender isso num zootecnista, porque ele estuda ele estuda para trabalhar a produção. Nós, veterinários, não. Então, eu queria que você, a partir do que você ouviu eu colocar, que você também reunisse essa informação, que eu tenho algumas perguntas depois que eu gostaria de te fazer. Doutora Vânia, eu tenho tido a oportunidade, desde que comecei a estudar o direito animal, de participar de muitos eventos com médicos veterinários, congressos nacionais também nessa temática. Então, eu tenho acompanhado um pouco aí do desenvolvimento dessas discussões no âmbito dos conselhos, né? Enfim. E o que eu tenho notado, e aí me permita dizer de alguém que está de fora, que não é médico veterinário, que está vendo a questão colocada em outros termos. Eu sinto que parece que há uma crise de identidade do médico veterinário, especialmente considerando-se que me corrija, que as faculdades de medicina veterinária e de zootecnia constantemente participam do mesmo departamento, da mesma faculdade, elas estão juntas. Né? E isso me parece que cria uma confusão. Para quem está de fora, fica difícil entender a atuação do médico veterinário e a atuação do zootecnista de uma forma comum ou conjunta. Me parece que os objetivos aí não são uniformes ou coniventes. Não são só uniformes, como também, doutor Vicente, só fazer um recorte aqui, a formação não é igual. Nós, enquanto veterinários, pelo menos quando eu estudava, eu sou da primeira, eu entrei na faculdade com a primeira, eu me formei com a primeira turma, eu entrei antes, com a primeira turma de zootecnia da Unesp de Botucatu, tá? No mesmo dia, nós nos formamos, consequentemente, uma turma junto da outra. O que eu posso dizer para você? Nós aprendemos uma série de matérias ligadas à área da produção, né? A gente tinha isso. Eles aprenderam essas matérias e mais algumas, mas eles não têm a formação que nós temos para uma série de questões que são fundamentais para se discutir questões ligadas à dor, sofrimento, eles não têm. Algumas escolas de veterinária hoje
tem como disciplina optativa, raramente como obrigatória ainda, alguma coisa de bem-estar animal. Perfeito. Mas qual é o conteúdo desse bem-estar animal? Ele não é o bem-estar animal pensando no animal, como diz a ciência. Ele é o bem-estar pensando na produção. Então, eu questiono muito isso. Qual é o bem-estar animal que tem, se na verdade eu estou fazendo uma leitura enviesada do que é bem-estar animal, né? Doutora Vânia, eu preciso até registrar aqui os meus cumprimentos à doutora Carla Molento, que está participando aqui da nossa live. E eu acabei de ver. Carla Molento e a doutora Rita Garcia, aqui da Universidade Federal do Paraná, elas têm sido responsáveis aí por um diálogo, uma interlocução muito importante. Eu tenho recebido muitas informações. O pouco que eu aprendi nesse tempo muito aí eu devo as possibilidades que essas duas professoras têm tido aqui, têm me proporcionado aqui no âmbito da Universidade Federal do Paraná. E é exatamente isso, quando eu tenho participado, inclusive, com turmas de medicina veterinária, de graduandos ou residentes, eu tenho recebido alguns testemunhos que me deixaram realmente muito, até perplexos, para falar a verdade. Quando os alunos me testemunham que os seus professores na faculdade de medicina estabelecem ou colocam para eles que eles estão lá para trabalhar e para servir ao proprietário. Eu já mais de uma vez eu recebi esse testemunho, o aluno levanta a mão, mas olha, aqui os meus professores disseram que eu estou aqui para servir ao proprietário. Portanto, o trabalho do médico veterinário não é com o seu paciente, com aquele a quem ele tem um juramento de defender a vida e a saúde, que é o próprio animal, né? E o direito animal, doutora Vânia, nesse aspecto, a nossa interlocução com a medicina veterinária está muito interessante, exatamente porque o direito animal, ele chama algo que no direito, veja, algo que no direito nunca existiu, quer dizer assim, existe um campo do direito que não foi feito para humanos. Existe um campo do direito hoje em que o centro não é a humanidade. O centro são os animais não humanos. O direito animal, ele se diferencia, por exemplo, do direito ambiental exatamente porque o animal é o centro. O animal é considerado um indivíduo senciente, com valor inerente, e ele tem uma dignidade própria. E por isso que a gente constrói toda a teoria dos direitos fundamentais animais. Os direitos fundamentais, eles vêm para proteger a dignidade animal, né? Então, veja como esse discurso me parece absolutamente coerente com o propósito da medicina veterinária, que é resguardar a vida. Hoje a ideia de saúde e de bem-estar único, eu sei bem disso, mas o objeto da medicina veterinária é a saúde e a vida do animal, não do seu proprietário, do dono, do tutor, seja qual for a terminologia que for adequada, né? Que for utilizada. Eu gostaria de falar até uma coisa que você me deu abertura, então eu vou falar pelo seguinte: eu tenho me incomodado muito com algumas questões. Tudo, de repente, virou saúde única e bem-estar único. E da mesma forma com que às vezes eu tenho algumas críticas, a gente não dizer que bem-estar é o animal está livre de fome e de sede, livre de desconforto, dor, lesões e doenças, livre de estresse, livre para expressar o comportamento natural, e a gente transforma em liberdade disso, liberdade daquilo, liberdade do outro. Me parece que a gente está pegando termos que são de conhecimento do senso comum, principalmente num país de pessoas que têm uma cultura pequena, que tem uma educação ainda aquém daquilo que a gente precisaria para fazer o nosso país andar de uma forma mais ética e responsável, transformar isso em questões técnicas que aí a gente fica pregando para os convertidos, ou então pregando entre pares que têm o mesmo nível de conhecimento, quando eu acredito que para mudar uma prática, eu não posso simplesmente discutir com os meus pares. Claro. Né? Assim como você com os seus. Quando eu digo os meus pares, não é só com os veterinários, os zootecnistas, não, é com os juízes, com os advogados, com os biólogos, com os engenheiros, com os professores. Claro. O que eu vejo é que a nossa sociedade, para que, na verdade, ela possa entender esses conceitos e se apropriar e lutar por eles, ela precisa ter isso numa linguagem simples. Né? Então, quando a gente fala assim, bem-estar único, bom, para mim eu sei o que é como veterinária, mas também conheço um monte de veterinário que não sabe o que é.
Então, não é, eu costumo dizer assim, doutor Vicente, o que é óbvio para mim não é para o outro. E a partir do momento que eu não consigo usar palavras que as pessoas possam entender para entender o que eu estou dizendo, eu já estou perdendo. Então, nessa questão da implantação do direito animal, que você bem colocou, eu posso dizer para você, porque tenho mais idade que você, comecei a trabalhar com isso muito antes, é que antigamente, quando a gente falava da Constituição e falava do capítulo do meio ambiente, não se dizia nada em relação aos animais. E quando se dizia, não, ela foi feita para proteger os animais silvestres, só. Não tem nada a ver. Quando a 9.605 apareceu, em 98, foi a mesma coisa. Demorou muito tempo para, na prática, a gente observar, entender que, olha, as pessoas estão começando a entender que não é assim. A própria justiça, quando você vai numa delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência, nós estamos em 2020, tá? Sim. Ainda hoje, quase toda hora, eu vejo pessoas, até aqui, eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo, eu estou entre duas grandes cidades, São Paulo e Campinas. Ainda tem pessoas que têm dificuldades ao registrar uma questão de maus tratos para um animal, que isso seja registrado, especialmente quando a gente fala de animais que estão na categoria que eu não gosto, mas que são animais de produção, pela classificação zootécnica. Né? Veja, doutora Vânia, essa realidade que a senhora acabou de fazer um testemunho, né, em relação aos médicos veterinários, e eu tenho visto aqui as participações nesse mesmo sentido, dessa divisão, e até um alheamento de uma classe de médicos veterinários que parece que não se ligam com essa questão do bem-estar animal. Essa realidade nós temos aqui também no campo do direito animal. Todos precisam saber que, eu tenho feito esse levantamento aqui no programa de direito animal da Universidade Federal, os juízes não conhecem o direito animal, os juízes não sabem o que é ciência, os juízes em geral no Brasil, pelo Brasil, né, não têm noção do funcionamento da regra da proibição da crueldade, não sabem que existe um princípio da dignidade animal. Por isso que esse trabalho que na medicina veterinária precisa ser feito em relação ao bem-estar animal, também no campo do direito nós estamos realizando, e por isso a necessidade da educação animalista se espraiar, se ampliar, porque nós precisamos levar essas informações, e especialmente essas informações desses animais submetidos à pecuária, elas precisam chegar antes para os juízes que as ações judiciais. Elas precisam chegar antes. O juiz, seja um desembargador, seja um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou da Suprema Corte, eles precisam saber o que acontece em relação a essa população animal que eu chamo de hipervulnerável e invisibilizada. Porque são invisíveis, ninguém vê. Ninguém sabe o que acontece com as galinhas poedeiras, com os seus pintinhos, o que acontece com o bezerro que vai virar carne de vitelo, o que acontece, o que significa a debicagem. Muita gente não tem nem noção dessas práticas usuais e institucionalizadas. Nós precisamos, portanto, preparar esse terreno para a judicialização, né? Porque, certamente, isso nós não somos ingênuos. Tanto a pecuária como a pesca, focando aqui a pecuária, o trabalho político, econômico e de marketing para invisibilizar, para convencer até a questão econômica envolvida, né? Hoje, especialmente, a questão econômica ela está na vitrine, é o ponto-chave de tudo, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos realmente, e a veterinária é essencial para dizer como é que se produz a carne, qual é o preço em termos de dor e sofrimento daquele ovo, singelo ovinho branco das caixas de uma dúzia que custam R$3 no supermercado, ovo de granja, né? A carne de porco, qual é o custo em termos de sofrimento animal envolvido na produção da carne de porco? O foie gras, né? Que ainda se admite a importação do foie gras, que se admite a produção interna do foie gras. As pessoas precisam saber
quando vão ao restaurante e vão pedir essa iguaria, precisam saber como é que esse produto, o quanto que o pato, o ganso, sofre em termos para que aquele produto efetivamente seja produzido, né? Por isso, esse terreno é que eu acho importante que tenha que ser construído, que a gente precise realizar a educação animalista para mais e mais pessoas levarem. Não é questão de proselitismo, é questão de desvelamento da realidade. As pessoas precisam saber o que acontece nessa produção. E aí, realmente, o fórum e outras entidades vão ter que selecionar essas práticas de extrema crueldade que estão no ápice do nível de crueldade, de mal-estar animal, para efetivamente realizar a judicialização. Né? Porque eu não vejo... Eu queria até colocar uma coisa para o senhor. Com relação ao foie gras, a gente tem uma ação... Ana Paula, que é a nossa advogada, Ana Paula Vasconcelos, que você conhece, que é a nossa advogada do Fórum, que mora em Brasília, ela tem trabalhado com esse tema. Recentemente, há poucos dias, nós fizemos um novo documento, eu e a doutora Ivênia Prada, que o senhor também conhece, fizemos um primeiro documento alguns anos atrás, e agora nós refizemos esse mesmo documento, encaminhando para essas ações. E olha, só para você entender o quanto é difícil e desafiador, muitas vezes é difícil porque a gente tem muitos temas acontecendo ao mesmo tempo. Então, do que você falou, nós temos essa ação, nós temos a ação do transporte marítimo de gado vivo. Sim. Infelizmente, há 8 dias atrás, na outra live que nós tivemos com a professora Aline, sobre o Covid e os animais, nós tivemos, até fiz uma pequena homenagem para o doutor Ricardo Catani, que foi uma das vítimas da Covid, que era o advogado do nosso processo. Nós estamos fazendo agora todas as mudanças, mas é muito desafiador, porque é lutar contra o sistema gigante. Nós temos a questão dos jumentos, que eu sei que o senhor tem acompanhado. Sim, então, nós tínhamos uma ação favorável e durante 1 ano ficou interrompido a possibilidade do abate na Bahia dos jumentos. Essa liminar foi derrubada pela própria área da agricultura na Bahia, e nós temos, de novo, a qualquer momento o abate pode começar. E a crueldade envolvida nessas práticas é terrível. Olha, eu falei 3 coisas. Transporte marítimo de gado vivo, a questão da criação dos jumentos para a produção do EGEAL, que não é nem a criação, é o abate, e de uma forma absolutamente cruel, terrível, todo o processo, e a produção do foie gras. E aí o que a gente vê é a dificuldade, não é só do ponto de vista de criar um material. Você cria um material, você pesquisa, você levanta dados da ciência, produzidos por profissionais brilhantes, você faz uma costura entre tudo isso, entra com uma ação. E o argumento sempre acaba sendo o argumento econômico, mesmo que ele não tenha fundamento. Por exemplo, no caso do transporte marítimo de gado vivo, eu vou usar só para você entender. Transporte marítimo de gado vivo, o problema central disso, é que, por exemplo, além de toda a crueldade envolvida no processo, você tira capital do Brasil. Perfeito. Você não agrega valor na produção, para exportação dos animais. Não adiantou. Você sabe que todo o processo está andando. Adiantou, obviamente, mas o processo continua. Enquanto nós estamos aqui, provavelmente tem navios, e a gente tem acompanhado diariamente essa movimentação desses navios para saber quantos saem, quantos são transportados. São milhares de animais, né? E nós temos um problema sanitário agora. Como é que está sendo feito o controle disso? Na questão dos jumentos, a mesma coisa. Na questão dos jumentos, nós estamos trazendo para o país uma prática que nada tem a ver com a cultura nacional. Perfeito. Então, se a gente está sempre preocupado com a cultura, sempre a cultura justifica toda e qualquer sandice que as pessoas querem fazer com os animais. Nesse caso, a cultura não é nossa. Com todo o respeito que a gente tem ao povo chinês, de forma alguma vai contra. Mas existem práticas que são questionáveis lá mesmo. Né, do ponto de vista daquilo no próprio país. Esse é um caso. E a questão do foie gras, então, que é uma iguaria consumida em restaurantes de alta classe, por públicos muito específicos, e, em compensação, o processo de criação é de uma crueldade ímpar para animais muito jovens. Então, assim, é muito difícil
como a gente lutar. Então, a questão do direito animal, eu acho que ela vem de uma forma muito sólida. E eu quero, de novo, agradecer você. Por quê? Porque eu percebo que é através deles que a gente, talvez, daqui a poucos anos, a gente consiga instrumentalizar aquele que tem que decidir, né, sobre duas pendências, o direito à vida dos animais e o direito econômico, muitas vezes tratar desse direito econômico de forma equivocada, para beneficiar meia dúzia de holdings ou de empresários, ou enfim, que, na verdade, comprometem a própria questão da autonomia nacional, da produção nacional, do povo brasileiro, da renda per capita, enfim, tudo que você quiser. Eu volto a colocar, na minha percepção, ainda alguns insucessos que são praticamente inexplicáveis, como esse da proibição da exportação do gado vivo, que, veja, nós conseguimos uma decisão, o Fórum conseguiu uma decisão na Justiça Federal de primeiro grau primorosa. A decisão do juiz federal de primeiro grau de São Paulo, que proibiu a exportação em todo o Brasil, né, ele cita os animais como sujeitos de direitos. Um juiz federal de primeiro grau. Né? O procurador regional da República, que atuou nesse processo, da mesma forma, fez um parecer brilhante. E chegou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, houve uma divisão ali dos desembargadores federais, mas prevaleceu aí a tese econômica, de fato. Né? De maneira que nós precisamos construir... Eu coloco esse problema, essa resistência em dois aspectos. O primeiro é porque nós não temos ainda um direito animal suficientemente desenvolvido, né, para constranger esses juízes e desembargadores. Essa é uma frase que não é minha. Né? É um professor do Rio Grande do Sul que ele diz, olha, nós fazemos doutrina exatamente para constranger os juízes para que eles não possam simplesmente dar decisões arbitrárias. Né? Decisões arbitrárias são decisões que sonegam direitos fundamentais por argumentos econômicos. Os direitos fundamentais, exatamente, constituem uma ferramenta contra esse tipo de fundamentação. Então, eu acredito, doutora Vânia, que nós vamos ainda ter uma mudança de perspectiva com esse trabalho que está sendo cada vez mais intensificado na construção das bases dogmáticas do direito animal, para que os nossos artigos, os nossos livros, os professores escrevam e levem esse material para os juízes, para quem vai decidir essas causas. Mas eu acho que, veja, o sucesso que nós temos tido na Suprema Corte, né, no Supremo Tribunal Federal, os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, o próprio Lewandowski, na Dinda Vaquejada, nos encheram de esperança. Né? Eu ainda aposto algumas fichas nas ações propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esta ação para questionar a constitucionalidade dessas resoluções ou instruções normativas no mapa que permitem marcar o gado com ferro quente, ela tem que ser proposta diretamente no Supremo. Porque veja bem, eu acho que a medicina veterinária legal, enfim, tem como evidenciar que a prática é cruel, é dolorosa e não é vantajosa do ponto de vista econômico. Exatamente isso, doutor Vicente. Eu acho que a confluência nesse quesito que nós não podemos esquecer. A confluência nesse quesito ela é muito forte. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem uma tarefa, eu com certeza vou conversar com o nosso amigo Sérgio Reis, que é uma pessoa incrível, né? Que tem nos ajudado tanto nessa discussão, com a própria professora Norma, e nós do Fórum já temos discutido esses itens. Inclusive, eu queria aproveitar, porque nós temos 4 minutos só, doutor Vicente, o nosso tempo está acabando. Ou nós abrimos uma live nova, se você concordar, porque eu teria aqui várias perguntas, várias pessoas fizeram muitas perguntas aqui, eu poderia colocar para você, se você concordar mais um pouquinho.
Eu topo. Todo mundo pedindo para salvar a live, eu vou salvar. Nós podemos, então, acabar e depois começar uma outra, mas eu queria que você fizesse alguma consideração aqui, que eu acho que é bem importante, sobre decisões, já que o quarto princípio fala sobre a proibição do retrocesso. No caso da vaquejada, dos rodeios, da própria... outras decisões, nós estamos com a questão das rinhas de galo, que agora passaram a ser chamadas de galo combatente, né? Então, eu queria que rapidamente você me desse uma resposta, a gente termina essa live e a gente começa outra para terminar. Nós damos 2 minutinhos, porque a minha gata fez o favor de beber água na minha caneca e eu não posso beber água. E aí a gente bebe uma água e voltamos mais um pouquinho. Existem alguns princípios que o direito animal utiliza, mas que, na verdade, são importados de outros campos, né? Como o princípio da vedação, da proibição do retrocesso, que ele é muito presente na área ambiental, né? Aquelas conquistas em termos de proteção ambiental, elas não podem retroceder, elas não podem voltar atrás. Esse princípio ele foi construído pela doutrina, pelos juristas, né? E hoje é algo assim, fora de questão que existe esse princípio e que ele decorre da própria Constituição, que protege, como cláusulas pétreas, os direitos fundamentais dos humanos e dos não humanos. De maneira que qualquer lei, num primeiro momento, qualquer lei, resolução, instrução normativa que venha a retroceder, fazer com que se retorne a um estado anterior de menos proteção, passa a ofender esse princípio e, portanto, é inconstitucional. Dá para aplicar também esse princípio na jurisprudência, né? Afinal de contas, se você não teve alteração constitucional e um tribunal ou uma corte altera um entendimento para piorar a situação de proteção dos direitos fundamentais, isso também violaria a proibição do retrocesso. Tem um exemplo, tomara que dê tempo para falar, Santa Catarina, que na sua lei de proteção animal fez prever em 2018 que cães, gatos e cavalos são sujeitos de direitos. Porém, por pressão econômica, aprovaram um outro projeto de lei para retirar os cavalos da consideração como sujeito de direitos. Veja, inconstitucional, segundo a lei. Por quê? Porque ela implica num retrocesso em termos de proteção jurídica dos animais. Os cavalos, uma vez considerados sujeitos de direitos, não poderiam voltar a ser coisas. É evidente, é intuitivo isso. Quando se evolui, não se pode retroceder. Isso é um princípio que dá para utilizar numa variada, uma gama enorme de situações. Rinha de galo não volta. Rinha de galo não tem como retroceder, não tem como aprovar lei, não tem como fazer absolutamente nada, porque a jurisprudência do Supremo é absolutamente pacífica e consolidada no sentido de dizer que são práticas proibidas e, portanto, criminosas, né? São crimes. Rinha de galo, farra de boi, e eu digo também vaquejada, é tudo atividade criminosa, artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Doutor Vicente, olha, aqui ainda não está contando o tempo, então eu só vou fazer uma colocação. Se o tempo começar a contar, eu já vou avisar o senhor, a gente termina e começa. Então, quer dizer que a lei de Santa Catarina, de fato, que continua efetiva, do ponto de vista jurídico, é a antiga que coloca os cavalos nesse mesmo patamar, é isso? Na redação que foi aprovada do artigo 34A do Código de Santa Catarina, eles incluíram cães, gatos e cavalos. 2018. Isso. Porém, no mesmo ano de 2018, a Assembleia Legislativa voltou atrás e aprovou uma nova lei retirando os cavalos. É inconstitucional. A segunda lei é inconstitucional. Pelo princípio da vedação do retrocesso. Não precisa mais nada, nenhuma outra regra. É só o princípio da vedação do retrocesso. Gente, o tempo está contando, eu vou encerrar essa live, peço que todos fiquem conosco, nós temos um bom público, doutor Vicente, por isso que eu estou pedindo para continuar, e eu já volto a chamar o senhor de novo. O senhor entra de novo que eu chamo você outra vez. Até já. Muito obrigado.